Convido os amados a abrirem suas Bíblias, e aí vai ser num livro bem difícil, Gênesis. Alguém ali não foi, irmão Antônio, já ficou se contorcendo, pensando que a gente ia colocar uns livros bem mais complicados, como um Filemon, ou alguma coisa assim, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bem pertinho de Apocalipse. Pelo menos nós vamos encontrar na mesma biblioteca que temos nas mãos, né? Então, está mais fácil. Eu tinha comentado com alguns irmãos que nós, assim que retornássemos, nós iríamos iniciar uma nova série de mensagens, onde nós tentaremos, ao longo dos meses que virá, trazer um panorama bíblico para os irmãos, começando em Gênesis capítulo 1, terminando em Apocalipse 22. Nosso objetivo é trazer para os irmãos, mesmo que de uma maneira superficial, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual o objetivo de Deus ao criar todo o universo? O que o Senhor tem revelado através da sua palavra, através dos séculos, para nós. O que Ele deseja de nós. Então, ao longo dos próximos 9 meses aproximadamente, nós iremos caminhar com os irmãos de Gênesis a Apocalipse das Escrituras, acompanhando os principais fatos que revelam a vontade de Deus em sua palavra. Então, que este número venha a cada dia aumentar, para ouvirmos juntos a palavra do nosso Deus. Amém? Gênesis capítulo 1, nós iremos fazer uma leitura bem pequena hoje. Apenas o versículo 1. Começarmos bem no início mesmo, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez, meus irmãos, nós não tenhamos ainda nos apercebido do significado dessa passagem bíblica. O que isso significa verdadeiramente para nós, principalmente nos dias que nós vivemos. Dias em que a palavra de Deus tem sido tão atacada, tem sido tão desprezada e, em grande parte, por nós mesmos. Precisamos voltar a compreender aquilo que Deus tem falado ao longo dos séculos para nós. Nesse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos lembra que no princípio Deus criou. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Ele criou, então tudo que existe, tudo que é feito, tudo que nós possamos ver, ouvir, sentir, cheirar, pertence a Ele. Porque Ele criou tudo, inclusive cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso, nós pertencemos ao Senhor. Então, mesmo que o mundo esteja em chamas, mesmo que o mundo esteja em dificuldades, nós pertencemos ao Senhor e Ele há de cuidar dos seus servos. Que maravilha podermos observar que mesmo em meio ao tormento desses dias que nós atravessamos, dentro da casa do Senhor, da PIB de Bonito, nenhum irmão foi atingido. Quanto isso é maravilhoso de nós vermos. A mão de Deus nos protegendo, nos mantendo firmes para louvarmos e glorificarmos a Ele. Isso sim é motivo de nós louvarmos o seu nome. Mas, meus irmãos, antes de nós compreendermos a mensagem de Deus aqui em Gênesis 1, versículo 1, nós precisamos compreender os eventos que são apresentados aqui. Vamos nos familiarizar com o que Deus fez antes daquilo que se encontra registrado neste versículo de Gênesis. Os irmãos já pararam para pensar o que Deus fez antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Veja como ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes do princípio, o que foi que Deus fez?
Ninguém se arrisca? Então vamos observar um pouco mais a palavra de Deus e descobrir. Quando nós temos esse desejo e perguntamos, nós vamos entender o que Deus fez e o que aparece no relato da criação. E por fim, vamos entender o que ocorreu aqui em Gênesis. E isso nos dará a visão mais ampla do que precisamos estudar em todo o restante das Escrituras. Nós muitas vezes só partimos dessa passagem. No princípio criou Deus, mas Deus estava trabalhando muito antes da criação. E a palavra dele registra isso, nós vamos ver no decorrer desta noite. O que estava acontecendo antes da criação, antes de Deus criar o universo com sua palavra. E aqui é um ponto interessante. Deus não precisou pôr a mão na massa não, viu? Como um artesão nos nossos dias, ele não precisou pegar o barro lá e sair modelando, não. Nós vamos ver que Deus dizia, faça-se. Era com o poder da sua palavra. Ele não precisa se levantar do seu trono de glória para fazer as coisas acontecer, não. Com a sua palavra, ele criou tudo o que existe. Então, o que foi que Deus fazia antes disso? O que a Bíblia nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos, mesmo antes da criação. Isso é importante e precisamos compreender para nós entendermos o quanto Deus nos ama e o quanto Ele tem trabalhado por nós, para nos trazer de volta para junto dEle. Precisamos assim compreender o quanto Deus tem, meus amados irmãos, se esforçado, por assim dizer, para não permitir que pecadores perdidos neste mundo de pecado, neste mundo de podridão, possam continuar se afastando dele, mas pelo contrário, possam nos ser resgatados para estarmos juntos dele. Vamos ver o quanto Deus tem feito para que nós possamos estar aqui hoje, em segurança, louvando e glorificando o seu nome. E melhor do que isso, porque o que Ele tem preparado para nós excede muito a nossa compreensão. Não é simplesmente um momento como este de alegria em poder rever os irmãos e estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus, mas é estarmos juntos na eternidade, na presença do próprio Deus. E isso é importante. Precisamos também lembrar que quando aqui em Gênesis nos diz que Deus criou no início tudo, isso nos deve lembrar, meus irmãos, que Ele não precisa de nada. O Deus que criou os céus e a terra, Ele não precisa dos céus e da terra. Ele não precisa de nada que Ele criou, Ele não precisa da raça humana. Deus não depende de nós, nós dependemos dEle. Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas antes de Deus criar os céus e a terra, Ele era Deus, sim ou não? Sim. E se Ele não nos tivesse criado, Ele seria Deus, sim ou não? Sim. Então Ele não precisa de nós para Ele ser Deus. Nós é que precisamos do nosso Deus Criador. Nós é que precisamos do nosso Deus Redentor. Há um ponto interessante, quando em Salmos 90, versículo 2, nós encontramos: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, para Ele ser Deus, para Ele ser Senhor, Ele não precisa da coisa criada, Ele não precisa de nós. Então, por que nós nos reunimos para louvar e glorificar a Ele? Porque nós precisamos dEle. E é isso que nós precisamos entender. Esse Deus verdadeiro e único existe também na forma de 3 pessoas. Isso é importante para nós compreendermos. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, meus amados. E isso não quer dizer que um só Deus se manifesta de 3 formas diferentes, nem que há 3 deuses, mas sim que um Deus existe em 3 pessoas. E por isso nós vamos encontrar
nas Escrituras e ainda no relato de Gênesis, que não existe entre eles hierarquia, não existe entre eles, entre o Pai, entre o Filho e o Espírito, uma disputa. Pelo contrário, eles se vivem e existem em perfeita harmonia, como Ele quer que a sua igreja também exista na terra. Sem brigas, sem contendas, sem disputa, mas em uma harmonia santa e perfeita, como Deus é e vive. Por isso precisamos conhecer o nosso Deus, para que a cada dia possamos nos moldar mais à sua semelhança. De acordo com o credo de Nicéia, que foi escrito no ano 325 depois de Cristo, ele diz que nós cremos em um só Deus, Pai, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, luz das luzes, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, e cremos também no Espírito Santo. Quando nós pensamos muitas vezes em Cristo Jesus, nós pensamos, ou alguns dizem, que Cristo, ele foi criado por Deus. Não, Cristo já existia antes da criação do universo, porque ele é o próprio Deus. Ele não foi criado por Deus, ele foi gerado do próprio Deus. Ele é o próprio Deus que morreu na cruz por nós. E é isso que nós precisamos entender. O Deus revelado nas Escrituras não tem semelhança, não tem rival. No entanto, o Antigo Testamento apresenta vislumbres e alusões à maravilhosa verdadeira da Trindade, desse Deus trino que nos ama, uma verdade que mais tarde seria claramente revelada na pessoa de Cristo Jesus, e depois de Cristo seria revelada pelo testemunho dos seus apóstolos, que chega até nós hoje o seu trabalho, chega até nós hoje o seu registro vívido, o seu registro ocular daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles testemunharam. As declarações na terceira pessoa do plural, meus irmãos, nós encontramos em Gênesis 1, versículo 26, no capítulo 3, no versículo 22, no capítulo 11, versículo 7, por exemplo, em Gênesis 1, 26, se os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, nos acompanhem. Ainda no mesmo capítulo, porém, alguns versículos seguintes. Gênesis 1, 26 nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja algo interessante, meus amados irmãos. Aqui há um diálogo. Deus estava conversando com quem? Se o homem não tinha sido criado. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com quem? Com alguém semelhante a ele. Para ele dizer, façamos o homem à nossa imagem, ele estava conversando com o próprio Jesus e com o próprio Espírito Santo. Então Jesus já existia antes de nós sermos criados. Em Gênesis 3, 21 diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Mais uma vez nós vemos o diálogo de Deus conversando o Pai com o Filho e com o Espírito Santo. No versículo 11, no capítulo 11, versículo 7, ele nos diz: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Olha o início do versículo: Vinde, desçamos. O próprio Deus Pai convidando o Filho, convidando o Espírito para descer e ver as obras dos homens. Então esse Deus que criou os céus e a terra, em Gênesis 1, 21, capítulo 1, versículo 1, ele já existia nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São eles três que juntos trabalham para criar tudo aquilo que há em nosso meio, todo o universo.
da simples joaninha que nós encontramos, das simples formigas que faz uma sujeira quando nós chegamos ali, as grandezas que nós vemos numa bela noite, quando não há nuvens no céu, quando falta energia. Porque se nós olharmos para o céu agora, nós não vamos ver muita coisa, né? No inverno, nublado e com as lâmpadas dos postes nos atrapalhando. Mas no verão, quando a gente olha, quando a gente está no sítio, ou quando falta energia, que a gente olha para o céu, que vê a grandeza da criação de Deus, é maravilhoso ou não? Se o universo criado é tão grande, tão maravilhoso, e o Deus criador de tudo isso, meus amados, como será maravilhoso, grandioso estarmos na presença dele, fazendo aquilo que nós começamos a fazer hoje aqui: louvar, glorificar e exaltá-lo na própria presença dele. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos estarmos na presença dele por toda a eternidade, e não apenas por 1h30 cantando e louvando. Mas eu fiz uma pergunta aos amados irmãos: o que Deus fazia antes de Gênesis 1, versículo 1? Antes de eu responder, eu fui falar sobre o próprio Deus, e agora volto à pergunta: o que ele fazia? A Bíblia nos mostra o maravilhoso plano de redenção de Deus sendo trabalhado antes mesmo dele criar os céus e a terra, antes mesmo dele iniciar a construção, por assim dizer, dele projetar os céus, dele projetar a terra. Deus já estava trabalhando no plano de salvação das nossas almas. É isso que a Bíblia nos mostra. O que Deus fazia antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Preparar a nossa salvação, porque ele sabia que nós iríamos pecar. E o amor de Deus era tão grande que antes mesmo dele começar a criar-nos, ele já estava preparando a salvação para as nossas almas. Se os irmãos têm dúvida disso, em Efésios capítulo 1, versículo 4, abram suas Bíblias, assim como também logo em seguida 1 Pedro capítulo 1, versículos de 18 a 20. Efésios 1, 4 e em seguida 1 Pedro capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Efésios 1, 4 nos diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus escolheu os seus salvos, Deus preparou a salvação para os seus eleitos antes mesmo da fundação do mundo, conforme o registro de Efésios capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro 1, 18 a 20 nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como um prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes de Deus criar tudo que existe, ele estava preparando a nossa redenção e a nossa salvação. É isso que a Bíblia nos mostra. E não apenas preparando, mas também, depois de estar pronto o plano de nossa salvação, ele entregou ao seu Filho, Jesus Cristo. E ao Filho coube a execução do plano salvífico e o resgate dos pecadores. O resgate que foi pago por Jesus Cristo naquela cruz, e pago não com coisas corruptíveis, não com ouro nem prata, mas pelo próprio sangue do Filho de Deus escorrendo na cruz para a salvação dos nossos pecados. Em João capítulo 17, versículo 2, e logo em seguida Mateus 25, 34, nós encontramos João 17, 2:
assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Mateus 25:34 nos diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação dos tempos. Não coube a Cristo apenas o privilégio de pagar o resgate pelos nossos pecados. Não coube apenas a Cristo morrer naquela cruz, mas coube a Ele nos recepcionar, nos chamar de volta e estar presente na eternidade quando lá nós chegarmos. É isso que a Bíblia nos mostra. Ele estará lá para nos recepcionar. Ele irá nos dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Meus amados irmãos, eu fico imaginando o seguinte: se depois de 4 meses e 2 dias, em que a maioria de nós não está juntos para louvar a Deus, nós nos sentimos tão aquecidos, tão alegres, e quando depois de uma vida inteira na terra, nós nos encontrarmos na eternidade diante de Deus, como será a alegria dos nossos corações? Como será a alegria dos nossos corações ao sabermos que a partir daquele momento não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, nem coisa alguma que possa nos fazer mal, mas a partir daquele momento teremos uma alegria que excede todos e qualquer sentimento que vivemos na terra, que a partir daquele momento o próprio Deus será o nosso consolo, o nosso triunfo, a nossa recompensa por toda a eternidade. Os irmãos já pararam para sonhar com este dia? Será que os irmãos têm sede deste dia? Têm o desejo que este dia chegue em nossas vidas? Para isso Deus trabalha antes da fundação do mundo, pois em Apocalipse 13:8 nós encontramos: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo morreu pelos nossos pecados, meus irmãos, não há 2000 anos atrás, mas desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, quando Deus preparou o nosso plano de redenção, na mente de Deus, Cristo já havia morrido e pago os nossos pecados. Por isso nós nos alegramos em estarmos na sua presença. Nas deliberações eternas, Deus decidiu criar um mundo que incluiria seres humanos feitos à sua imagem, e estes seres humanos somos nós. Deus não criou o mundo porque precisava de alguma coisa, mas Deus criou o mundo para que pudesse compartilhar seu amor com as suas criaturas. Por isso, nós vamos encontrar o relato de Gênesis 1, versículo 1. Quando Deus cria tudo para que Ele possa compartilhar o seu amor conosco. Criaturas feitas à imagem dEle, diferente dos anjos, nós somos feitos à imagem de Deus e podemos corresponder ao amor de Deus de maneira livre. Deus determinou que o seu Filho viria à terra, morreria pelos nossos pecados, e Jesus veio para fazer a vontade do nosso Deus. Em João, capítulo 10, versículo 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. E aqui é um ponto, meus amados irmãos, bem interessante. Muitas vezes a gente vem para a igreja, ou nós nos juntamos para louvarmos e glorificarmos a Deus com um sentimento de obrigação, não é? Com o sentimento de que se eu não for, alguém vai ver, alguém vai falar,
mas eu queria no meu coração estar em um outro lugar. E aí, quando eu olho para um versículo como esse, né, onde o próprio Cristo diz que desde antes da criação do mundo, desde a eternidade, Ele já tinha entregado espontaneamente a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados. E Ele diz que ninguém o forçou para isso, pelo contrário, Ele espontaneamente se entregou na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso nós devemos estarmos louvando a Deus, glorificando a Deus, não com um sentimento de obrigação, mas com um sentimento de privilégio. Devemos vir à casa do Senhor e prestar culto, não porque alguém, se nós não virmos, vai falar, mas porque nós temos dentro do nosso peito a alegria de glorificar ao Deus que tem trabalhado pela nossa salvação desde antes da fundação do mundo. É assim que nós devemos nos sentir. Meus irmãos, quando Deus escreveu a Bíblia, não nos deu um livro de ficção científica. Em vez disso, deu-nos uma história, uma narrativa que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura, para onde nós estamos caminhando. Nós não participamos da criação do mundo, mas nós participaremos da consumação dos séculos. Nós não estivemos com Deus antes das coisas criadas existirem, mas nós estaremos com Deus por toda a eternidade, depois que Ele consumar definitivamente o nosso resgate na cruz. Por isso devemos estar alegres, porque aquilo que tem início em Gênesis é desenvolvido ao longo de toda a história, e então encontra sua plena consumação na volta, no retorno de Cristo, como está registrado no livro de Apocalipse. Nós não vimos o início, nós aguardamos o fim, mas nós estamos no meio dessa caminhada, no meio dessa história. E o Deus que criou e manteve sua palavra até agora, ainda é o mesmo Deus que irá consumar tudo até o fim. E é o mesmo Deus que irá nos recepcionar na sua eternidade. Devemos nos lembrar disso e nos alegrarmos. Por quê? Devemos pensar o seguinte: lá no início nós não estávamos. Estamos no meio da trajetória, mas sabemos que ela tem um fim. Essa pandemia veio talvez para nos alertar, e muitos de nós talvez não tenhamos ainda percebido. Aquilo que nós falávamos durante muito tempo, né? Muita gente diz: não vou para a igreja não. Eu não tenho tempo para estar na casa de Deus não. Eu estou muito ocupado. E a pandemia fez o quê? Já pararam para pensar nisso? Todo mundo vivia numa correria tremenda, né? Não tem tempo para nada. De repente o mundo para. E nós somos forçados a fazer o quê? Parar. Mesmo que nós não tenhamos parado nosso trabalho. Quem é que trabalha na área da saúde sabe muito bem disso, que não parou de jeito nenhum. Nenhum dia. Foi cancelado férias, foi cancelado feriados, no nosso caso, foi cancelado todas as nossas saídas que a gente tinha. Quem tinha licença prêmio, quem tinha férias programadas, como eu já estava com férias programadas, com tudo é cancelado. Mas mesmo assim, a gente não deixou de trabalhar, mas a gente deixou de sair de casa. Quem gostava de sair, por exemplo, ir no shopping, sair com a família, faz 4 meses que não vai. Quem tinha alguma viagem de férias planejada, teve que cancelar tudo e arrumou tempo. Então, essa pandemia nos mostrou que o problema não era o tempo, mas era como nós estávamos usando ele. Se nós não tínhamos tempo para Deus antes, e paramos em casa 4 meses e arrumamos tempo para tudo, e aí o nosso irmão Flósculo citou muito bem, nós não tínhamos tempo para nada antes, agora paramos 4 meses, mas quando a gente chega na IBD, que a gente pode participar online, falta tempo. Devemos lembrar que o tempo que Deus nos concedeu aqui, Ele está caminhando para o fim.
Quando uma criança nasce, a única certeza que nós temos, que é a certeza absoluta sobre a vida dela, é o quê? A morte. Na hora que ela nasce, o seu tempo começa a acabar. Mesmo que nós não saibamos quanto tempo aquela criança tem, mas no segundo que ela nasceu, o seu tempo começa a diminuir. Cada minuto de vida é um minuto a menos que nós temos. Já pararam para pensar nisso? Cada minuto que nós vivemos é um passo a mais que nós damos da consumação dos séculos. E a pergunta é: no fim de nossa jornada, no fim de nossa vida, nós temos dois caminhos, dois destinos. É como se nós fôssemos pegar um metrô. E aí eu gosto da questão do metrô, nem tanto carro, porque carro você foge para todo lado. Mas o metrô, quando você vai pegar, só tem dois destinos, ou não é? Ou direita ou esquerda. Não tem exceção. Quando você desce, está de frente para a plataforma, que o metrô para, ou ele é um lado, ou ele vai para outro. Não existem interseções, não existem bifurcações. No fim de nossa vida é do mesmo jeito. Não existe purgatório. Não existe nenhum caminho onde a gente possa ainda tentar recuperar os anos de vida que nós perdemos. Depois de chegarmos naquele momento e embarcarmos, acabou. A pergunta é: será que nós estamos tomando as devidas precauções na hora de comprar e carimbar o nosso bilhete para chegarmos ao destino correto? Só há dois caminhos no fim. O que definirá isso será a vida que nós levamos aqui. Que fim terá a nossa vida? Para onde nós estamos caminhando? Gênesis 1 é um alerta para nós dessa maneira. Em Gálatas também, capítulo 4, versículo de 4 ao 5, nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Antes da criação, Deus estava nos preparando para que nós não fôssemos apenas uma criatura feita por Ele, mas que nós fôssemos filhos do próprio Deus, como o próprio Jesus Cristo. Embora Jesus seja filho gerado de Deus, nós seremos filhos por Deus por adoção, mas teremos o privilégio de compartilharmos da presença de Deus como o próprio Jesus Cristo. Isso era o que Deus estava fazendo antes. Há 2000 anos, anjos anunciaram aos pastores, está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 11, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A primeira parte da promessa já se cumpriu. Aguardamos agora o seu cumprimento total, a sua plenitude, como Ele nos prometeu, e está registrado em em Apocalipse capítulo 22, agora, versículos 12 e 13, que nos diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus tem nos avisado desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Desde quando Ele chama Moisés, através daquela sarça ardente, que Ele está consumando o seu projeto de salvação e redenção. E Ele tem nos dado esta oportunidade, e Ele nos fala constantemente: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que galardão nós queremos receber das mãos do Senhor? Que os irmãos pensem no decorrer desta semana. O que nós queremos ouvir da boca de Deus quando chegarmos na estação para embarcarmos para a eternidade? Dessa estação nenhum de nós vai escapar, mais cedo ou mais tarde. Mas o destino ainda está aberto, e nós podemos tomar todas as precauções para embarcarmos
Neste trem, que literalmente será um trem para a alegria eterna. Não é o trem da alegria de corrupção dos políticos, não. Mas é um trem que leva à eternidade, a uma satisfação eterna para a vida e vida em abundância com o nosso Deus. Que cada um de nós possamos, meus irmãos, tomarmos este caminho e sabermos que a nossa salvação, ela foi preparada por Deus desde antes da eternidade. E que Ele nos aguarda para celebrar aquilo que a Bíblia chama de um grande banquete que durará por toda a eternidade. Lá não haverá falhas de projetos não, irmão Flosco. Os planos de Deus não tem problemas com fornecedor não. O irmão Flosco citou, né, se nós queríamos deixar pronto ali antes de nós termos voltado. Mas os nossos planos falham, mas o de Deus não. Ele planejou antes de começar a obra. E Ele há de cumpri-la em todo o universo e em nossas vidas. Que Ele nos abençoe a cada dia. Convido os amados a ficarem de pé. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos mais uma vez ao nosso Deus. Ó Deus, santo é o Teu nome, meu Pai. Bendito, louvado e glorificado Tu és, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença em um número tão bonito, Senhor. Que este culto, ó Deus, seja aceito em Tua presença como um cheiro suave, ó Pai. Que o nosso louvor, que as nossas orações de gratidão estejam chegando diante de Ti, Senhor, e Tu as recebas com alegria, ó Pai. Nos purifica, nos prepara, nos capacita, nos reveste com Teu Santo Espírito, para que a cada dia tenhamos este desejo de estarmos juntos, louvando, glorificando e Te exaltando, Senhor. Nos leva, ó Deus, em paz para os nossos lares, nos dá, ó Deus, mais uma semana de proteção debaixo de Tua graça, Senhor. Faz, ó Deus, com que na quarta tenhamos mais um culto maravilhoso, onde nós iremos Te louvar, onde nós iremos Te orar, onde nós iremos, ó Deus, depositar aos Teus pés as nossas orações, as nossas petições e os nossos agradecimentos. E desde já, Senhor, nós já Te agradecemos pela resposta que sabemos que Tu dás segundo a Tua misericórdia, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos antecipadamente em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos.